Meu, ontem quando eu entrei num comentário do último vídeo que eu postei, vi que floparam os comentários com essa sugestão. Acho que vocês queriam bastante que eu visse a história, quer dizer, a melhor história de um clube de futebol brasileiro, a história do Vasco da Gama. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos próximos vídeos. E quem está a chegar agora, meu nome é Pereira Horácio, sou de Moçambique, concretamente na cidade de Chimoio. E não se esqueçam, leitura sempre. Por isso eu vou sempre recomendar para vocês o e-book que fala sobre a cultura afro-brasileira, né, que fala sobre a influência da culinária africana na cultura brasileira, né? Se vocês gostam desse assunto, vocês já sabem, o primeiro link na descrição é do e-book e boa leitura. Vamos a isso. Cada vez mais, o racismo é pauta do futebol mundial. Os casos sempre existiram, mas estão ganhando maior repercussão e sendo denunciados ao mundo todo. Numa época em que só brancos tinham total liberdade de jogar, um clube brasileiro deu um recado ao mundo e fez história. Caraca, só brancos tinham o privilégio de jogar? Sério que existiu isso? Existiu tempo que só brancos jogavam futebol? Caraca, mano. Se vocês querem assistir esse vídeo assim completo, sem nenhum tipo de pausa e sem nenhum tipo de corte, o Radar Peleja é o canal, né, do vídeo original. O segundo link é do vídeo original. Vão lá, assistam vários outros vídeos muito legais sobre o futebol, né, sobre as histórias do futebol. O Radar Peleja de hoje é sobre o clube que já nasceu combatendo o racismo. O Vasco da Gama, quando começou a adotar o futebol como uma de suas modalidades, não tinha a tradição ou a grana dos clubes da zona sul do Rio. Exatamente por isso, montou suas primeiras equipes com jogadores de classes menos privilegiadas. O time foi campeão da segunda divisão em 1922, com craques operários, pintores, faxineiros. Assim, assegurou o direito de disputar no ano seguinte a primeira divisão ao lado de outros times como América, Botafogo, Flamengo e Fluminense. O fato de não nascerem na Zona Sul não implica que iriam nascer sem talento também, né? Meu, eu acho que as pessoas que tiveram essa ideia de no futebol não participarem negros, o cara não pensou, mano. Não pensou, porque olhem só, o Vasco da Gama, só por esse primeiro trecho aqui, vi que eles pegaram os caras lá do subúrbio, que não tinham muitas condições e mesmo assim foram campeões, sem ter muito dinheiro, né? Isso é mais do que uma prova de que realmente nascer na Zona Sul não garante talento, né? Ou... Meu, não garante que vai ser um vencedor. E não é que o Vasco foi campeão? Com 11 trabalhadores braçais no elenco, desbancou os favoritos e venceu o título do Rio de Janeiro mais importante da época. E é a partir daí que começa uma polêmica racista que transformou o Vasco para sempre. Você não vai querer competir com trabalhadores braçais, porque só na força, com certeza, perdiam, né? Os adversários nesse caso. Incomodados com o sucesso dos vascaínos, os rivais criaram uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. A condição que deram para o Vasco poder participar dessa liga era a exclusão de 12 jogadores que, de acordo com os cartolas, não apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo. Como a diretoria assim? do Vasco, que já havia feito história em ter o primeiro... Olhem só a desculpa. Olhem só a desculpa que eles arranjaram. Ouçam só esse nome complicado. A Liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. A condição que deram para o Vasco poder participar dessa liga era a exclusão de 12 jogadores que, de acordo com os cartolas, não apresentavam condições sociais apropriadas. Condições sociais apropriadas para o convívio esportivo. Ai, meu Deus, eu estou rindo mesmo para não chorar. Condições, quer dizer, a condição era a cor, é isso? Que triste, mano. Para o convívio esportivo. A diretoria do Vasco, que já havia feito história em ter o primeiro presidente negro do Brasil em 1904, decidiu que não integraria essa liga, pois manteria seus jogadores negros e pobres no elenco.
O Vasco abdicou de manter seu posto entre os clubes grandes por conta de seus princípios. Caraca. Assim, voltou a jogar com clubes pequenos do Rio e por essa atitude ganhou simpatia de muitos torcedores da massa. Muitos pesquisadores dizem que foi a Ponte Preta a primeira a ter um jogador negro no elenco. Outros apontam o Bangu e há também quem acredite que foi o próprio Vasco. Fato é que os dirigentes do Vasco protegiam seus próprios atletas. O presidente vascaíno da época, José Augusto Prestes, chegou a dizer aos torcedores que o Vasco só toparia voltar à liga principal com os grandes quando fosse maior que eles. Cara, o presidente do Vasco e toda a direção do Vasco estavam muito à frente, mano. Estavam anos-luz à frente de todos os outros presidentes dos outros clubes, né? Que fizeram parte dessa... Como é que eu posso dizer? Não tenho nem nome para dar, porque realmente a direção do Vasco mostraram que são muito mente aberta, mostraram que eram muito mente aberta, né? Não pensavam dentro de um cubo. E nos anos seguintes foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco não só foi aceito de volta sob pressão popular, como inaugurou o maior estádio do Brasil em 1927. Caraca. São Januário foi levantado com a ajuda da própria torcida. E o fato de não ter um estádio antes era só um dos motivos encontrados pela liga preconceituosa da época para tentar evitar que o Vasco se misturasse aos brancos da Zona Sul. O Vasco da Gama foi gigante e essa sua história está marcada para sempre. Boa parte da torcida vascaína entende a essência do Cruz Maltino e demonstra isso nas arquibancadas. Não é difícil encontrar menções aos camisas negras, como eram chamados os jogadores do Vasco na época em que o clube mais sofreu com o racismo. Na Libertadores de 2018, torcedores do Vasco relataram ter recebido gritos racistas da torcida do Racing, na Argentina. No jogo de volta em São Januário, o time entrou em campo com a torcida cantando uma das suas músicas que enaltecem a luta histórica do Vasco contra o racismo. Quando você é torcedor de uma equipa por amor, vestir a camisola daquela equipa, tipo a camisola de torcedor daquela equipa, dá muito orgulho, mano. Sério, você veste com todo o orgulho possível de que não, essa é a minha equipe, é o meu time, né? É o meu time e do coração eu não vou tirar essa camisola por nada. Dá muito orgulho mesmo, é bastante legal isso. E aquela festa que só os torcedores brasileiros conseguem dar, mano, conseguem fazer na torcida. Clube como o Vasco da Gama, que mudou um cenário no futebol brasileiro e manteve suas convicções numa época em que o racismo nem era tão combatido ou divulgado na mídia como hoje, merece o respeito, independente de qual seja o seu clube. E ganhou mais um fã, o Vasco da Gama, mano. Sério, ganhou mais um fã. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio. Ganhou mais um torcedor nesse caso. Ai, meu Deus, eu vestiria a camisola do torcedor do Vasco com certeza, mano. Sem pensar nem duas vezes. Meu, a história é muito bonita, mano. Os caras recusaram de entrar numa das ligas onde existiam os melhores times só por causa das regras, né, absurdas que eles impuseram contra os caras com menos condições e que, consequentemente, eram negros, né? Meu, merece meu respeito. O Vasco da Gama realmente merece o meu respeito. Uma história muito legal. Espero que tenham gostado dessa história, porque eu adorei de saber dessa história. Se vocês têm mais vídeos aí, sugestões que vocês querem deixar, deixem aí nos comentários que eu vou trazer aí.